Eu queria fazer aqui assim uma consideração. Enfim, já muitas pessoas analisaram o discurso, já pessoas com mais gabarito para fazê-lo do que eu, como, por exemplo, o ministro Ernesto Araújo, que eu gostaria até de depois aprofundar mais as opiniões que ele deu, mas eu vou focalizar um aspecto que é um aspecto de conjunto do discurso. Se nós considerarmos neste momento o que é que nós temos pelo mundo, qual é a agenda para falar em termos do que eu exponho no curso Revolução e Contra-Revolução do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, o que é que nós temos como uma agenda revolucionária no mundo? Nós temos algo que me parece que é um eixo. Não é o único eixo. Aliás, você, nessa propaganda, né, que estava aí no início, muito interessante, de que os acontecimentos, não só os acontecimentos entre os agentes políticos, mas eles têm uma importância muito grande. Nós temos muitas linhas. Ainda ontem, por exemplo, desculpe eu fazer aqui uma digressão, mas ainda ontem o Ivan levantou, já troquei uma mensagem com ele hoje sobre isso, ele levantou algo que é espantoso, que é a França, o Macron, não é, oferecer o lugar da França no Conselho para a União Europeia, no Conselho de Segurança, o que suporia um exército europeu. Ora, isso é forçar a barra, como dizem por aqui, para implantar um único exército europeu, algo que sempre teve um rechaço e uma dificuldade tremenda em ser aceito pelos vários países na Europa. Mas seria forçar os acontecimentos e seria forçar a linha política por algo que não é aceito pela opinião pública. Então, portanto, eu não vou tratar de todas as linhas, mas há uma linha que é a seguinte: as sociedades ditas democráticas, as sociedades ditas livres, estão sendo sujeitas a um totalitarismo. Está se derrubando o Estado. Você falou do Estado Democrático de Direito, né, Paulo? Essa expressãozinha quase mágica que muita gente gosta de repetir, o Estado Democrático de Direito. Bom, as sociedades, o Estado de Direito está sendo destruído a propósito da pandemia em quase todos os lugares do mundo. Desde os Estados Unidos, as tentativas que estão sendo feitas, até a Europa, nós estamos vendo que os direitos individuais estão indo pelo ralo. E, portanto, isso é algo mundial. É uma imposição mundial que está sendo feita. As sociedades estão deixando de ser realmente livres. Depois, nós temos as máquinas de censura das Big Techs em relação ao indivíduo comum, Paulo. Tanto na Europa como aqui no Brasil, a pessoa comum, que não tem expressão propriamente pública, não é uma pessoa que é um jornalista, ou um político, ou um comentarista, ou qualquer coisa assim, a pessoa comum, o cidadão comum está sendo censurado. E isso é terrível, porque foi-nos dito que estávamos nas sociedades livres e abertas, não é? Bom, então essa é outra linha. Mas nós estamos vendo que nós estamos chegando a extremos em que populações estão sendo obrigadas a participar de experimentos médicos, não é? O que é também terrível. Bom, a parte disso, nós temos, como já muitas vezes foi alertado aqui, e eu me lembro que eu fiz até vários comentários antes de começar a pandemia, de que havia uma queda e havia uma tentativa de resgatar a agenda ambiental de uma maneira apocalíptica. Era preciso, o jornal The Guardian fez uma reunião em que eles disseram que era preciso lançar o pânico nas sociedades,
porque as sociedades não estavam aceitando a agenda ambiental. Bom, depois veio a pandemia e imediatamente nós vimos a agenda ambiental colar-se na agenda da pandemia para ressuscitar essa agenda. E agora nós estamos no auge dessa agenda. Bom, então, por fim, nós temos as ameaças à soberania. Temos as ameaças à soberania das nações, ao Brasil concretamente, com essa questão da Amazônia, da pressão internacional sobre a nossa agricultura e a questão indígena. Isso aqui está sendo tudo muito rápido. Fora a pressão chinesa, que eu espero que nós possamos comentar isso na nossa análise da semana, que é toda a movimentação da China na CELAC, a tal reunião dos países de esquerda da América Latina, em que a China desavergonhadamente aparece ali como agente principal, montando um grupo de países no quintal dos Estados Unidos para afrontar a estabilidade da América do Sul. Bom, tudo isto... Bom, e nós temos outra coisa que é o seguinte, as agendas morais. Aborto, as agendas morais como a ideologia de gênero, tudo isso faz parte dessa ofensiva. Ora, Paulo, o que me pareceu do discurso do presidente na ONU foi o seguinte, ele afirmou que o Brasil se propõe a ser um dique de resistência a essa agenda. Por que eu digo isso? Primeiro porque ele disse o seguinte, nós temos um presidente, no Brasil, nós temos um presidente que acredita em Deus, que cumpre a sua Constituição, respeita os seus militares, valoriza a família e é leal ao seu povo. Ora, e ele diz o seguinte, e isso era algo muito importante porque nós estávamos à beira do socialismo. Portanto, nós vemos que muitas dessas burocracias internacionais, o que elas não são é fiéis ao seu povo, né? Depois, ao dizer que ele respeita a Constituição, ele dá a entender que outros não respeitam a Constituição aqui dentro, não é? Porque ele não disse no Brasil todo mundo respeita a Constituição. Ele não disse isso. Bom, depois uma outra coisa que ele dá logo como pontapé de partida é o seguinte, se eu venho aqui falar de um Brasil que é diferente do Brasil dos jornais e das televisões. Ou seja, a imprensa é uma grande máquina de mentiras. É uma grande máquina de forjar realidades falsas. Ou seja, que não são realidades, né? Mas de forjar falsidades a respeito, por exemplo, do Brasil. E ele continua por dizer o seguinte, e que acho que às vezes pode parecer que não tem tanta importância, mas ele vai mostrar o seguinte, que o governo não tem escândalos de corrupção, e depois ele reforça o seguinte, os escândalos de corrupção que, no fundo, eram para financiar ditaduras. Portanto, ele dá um aspecto de que há uma ditadura, há uma corrupção que é ideológica e, portanto, que é para favorecer ditaduras. E que o Brasil deixou de financiá-las, o que também é muito importante, porque o Brasil, com a dimensão que tem, ele estava financiando Venezuela, Cuba e outras ditaduras pela América do Sul. Bom, depois ele começa a defender a agricultura moderna e sustentável do Brasil, que é um dos grandes ataques que se faz ao Brasil, como maneira de chantagear o Brasil, é que o Brasil está
prejudicando o mundo com a sua agricultura, quando o Brasil está salvando o mundo com a sua agricultura. Ele fala do florestal, fala do bioma amazônico, e ele reforça sempre a nossa Amazônia, que é um ponto que me parece bem importante. Ou seja, a Amazônia é nossa e não queiram vir aqui chantagear-nos. Bom, depois, ele tem uma afirmação no discurso que me pareceu muito importante, que é o seguinte: ele podia dizer, o nosso governo defende a família tradicional. Bom, defender a família tradicional já seria contra todas essas posturas que nós vemos de favorecer ideologia de gênero e tal. Mas ele diz mais do que isso. Ele diz assim: o nosso governo defende a família tradicional como fundamento da civilização. Ora, isso é muito mais forte do que dizer só que defende a família tradicional. Portanto, nós estamos diante de uma civilização e de um ataque à civilização que pressupõe a destruição da família tradicional. E, portanto, que o Brasil se propõe a ser um baluarte contra essa mudança da civilização, essa derrocada da civilização. Depois ele fala da liberdade de culto e de expressão como fundamentos de uma civilização, como fundamentos das sociedades que vivem nessa civilização. Ora, nós estamos assistindo à coerção dos direitos de culto, inclusive na questão da afirmação, por exemplo, de ser contra o aborto, de ser contra a ideologia de gênero, que são logo classificados como ideologias ou posturas contrárias à diversidade. Portanto, uma maneira de perseguir. Ele também fala, Paulo, sobre a questão dos índios. E ele dá a entender o absurdo que nós temos no Brasil, que é 14% do território estarem na mão de 600 mil pessoas. Né? Por quê? E mostra como essas agendas internacionais que querem alargar um alargamento sem fim das reservas indígenas, no fundo pretendem a destruição do Brasil e lançar o Brasil num caos. Estando aí no centro dessa polêmica, o Supremo Tribunal Federal, que está a mando não sabe de quem, e que está caminhando para lançar esse caos no Brasil. Nesse julgamento que é um assunto que nem devia estar sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, devia estar sendo decidido na Câmara. Mas, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal continua a governar o Brasil contra a Constituição. Bom, outra coisa é o seguinte: ao final deste tempo todo, no mundo inteiro, nós temos que a afirmação que o presidente Bolsonaro fazia, junto com o presidente Trump, eram corretas. Nós não podíamos parar as sociedades para resolver o problema do vírus, porque depois viria uma crise econômica gigante. E ela está vindo para todos os países. E mais, está havendo uma inflação de alimentos, dos preços dos alimentos no mundo inteiro. Por quê? Porque a economia a gente vê depois. E fica a pergunta: quem, afinal, e atendendo a que agenda foi feita essa guerra? Inclusive no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal, anarquizando a ordem constitucional, passou para governadores e prefeitos a liberdade de fazerem o que quisessem, e eles acabaram quebrando o país em boa medida. Bom, outra coisa que é fundamental, e eu não sei como é que muita gente não saiu em defesa do presidente Bolsonaro, foi que ele disse o seguinte: nós promovemos a vacinação, mas sempre fomos contrários ao passaporte sanitário, à obrigatoriedade da vacina. Vacina-se quem se quer e não pode haver passaporte sanitário. Ora, isso é outra coisa que está acontecendo no Brasil, que é uma anarquia legal a esse respeito.
em que a diretriz do governo federal não é respeitada. Bom, e ele defende uma coisa que devia ser aplaudida pelos médicos do mundo inteiro: a autonomia médica e a autonomia que existe da relação entre paciente e médico, e que está sendo constrangida por pressões indevidas no mundo inteiro. Nós vimos na CPI, nesse tribunal de exceção, querendo coartar a liberdade dos médicos de darem medicação. E ele defende essa autonomia médica. Portanto, o que eu vejo no discurso, Paulo, se você me permite, é o seguinte: uma coerência de uma defesa de uma agenda que é contrária a essa agenda internacional que está sendo imposta às sociedades. E não é por acaso que ele fala das grandes manifestações que houve no 7 de setembro. Porque elas, como você muito bem comentou, e eu já repeti o seu comentário para muitas pessoas que concordam inteiramente, foram manifestações que estavam para além da questão política. Eram manifestações que demonstravam a coerência e demonstravam o anseio, ainda que implícito, dos brasileiros defenderem o Brasil, defenderem a essência do Brasil, defenderem a fidelidade às tradições cristãs do Brasil. Tudo isso estava ali presente. Então, Paulo, eu acho que, a meu ver, o discurso teve, entre outros, teve esse sentido.